Você pode sentar. E estamos caminhando um pouquinho sobre relacionamentos. Então começamos a falar um pouquinho sobre os relacionamentos, não relacionamentos no sentido de namoro, no sentido de casamento, nós já tratamos isso no mês de junho, mas agora nós estamos trabalhando o relacionamento filéu, né? O relacionamento de amizade, o relacionamento ombro a ombro, os dois olhando para frente, né? E não igual o Eros, que é um olhando para o outro. E estamos trabalhando, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre algo que é muito difícil para qualquer pessoa, muito difícil para mim, e pela graça de Deus nós vamos sair daqui transformados por aquilo que Ele quer nos ministrar aos nossos corações nessa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre o poder da palavra, o lugar da língua nas nossas vidas. E eu creio que eu preciso crescer muito nisso, e eu creio que todos nós precisamos crescer muito nisso. Provérbios 18, 21 está escrito o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A forma como você usa a sua língua, você vai comer do fruto. As palavras que saem da sua boca é o que você vai colher. Provérbios 12, 13. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho das suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Vou repetir. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunha honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os lábios que dizem verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. A sabedoria de Provérbios já começa a nos ensinar a respeito do que sai da nossa boca, a respeito daqueles que eles chamam de tolo, daqueles que eles chamam de insensatos, que são as pessoas que buscam a própria sabedoria, são as pessoas que falam o que pensam, são as pessoas que falam o que está no seu coração, e o tolo insensato, normalmente, o que está no coração dele é algo ruim, né? Alguma maldade. E se você olhar na sabedoria de Provérbios e também nos Salmos, e principalmente no Novo Testamento, o que você vai ver? Você vai ver que o que acontece na nossa boca, ou o que sai da nossa boca, vem do nosso coração. Então nós precisamos de entender que existe uma conexão entre essas coisas. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus fala o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca é a forma de verbalizar essas coisas. Um coração crítico produz uma língua crítica. Um coração hipócrita produz uma língua de julgamento. Um coração amargo produz uma língua azeda. Um coração ingrato produz uma língua que resmunga. Será que nós já vivemos isso? Será que você já foi essa pessoa? Será que você já recebeu isso? Já sentiu o poder desse tipo de língua? A língua faz a mediação entre o que está dentro de nós e o que está ao nosso redor. As palavras, elas fazem a mediação, a nossa boca, aquilo que sai da nossa boca, ela media aquilo que existe dentro da gente com aquilo que está fora. Se você estiver deprimido, você vai ver o mundo com outros olhos, e aquilo vai fazer com que a sua fala, e aquilo que, como você enxerga tudo, vai mudar. Você pode ver as coisas distorcidas. Se você tem uma cosmovisão cristã, ou seja, uma visão de mundo cristã, você vai ver o mundo com os olhos de Cristo, à luz da palavra. Isso vai mudar completamente a sua forma de enxergar todas as coisas e a sua forma de falar sobre todas as coisas. O coração amoroso, por outro lado, produz uma língua graciosa. Um coração fiel produz uma língua verdadeira. Um coração pacífico produz uma língua reconciliadora. Um coração confiante produz uma língua encorajadora. Todos nós também já passamos por algum tipo dessas línguas. E sabemos os efeitos que isso faz no nosso coração.
Porque normalmente os efeitos que a nossa boca traz na vida das pessoas, nós não conseguimos aferir, porque nós não conseguimos ver a alma dos outros. Feridas na alma não são como feridas no corpo. Se eu ficar com a canela roxa, vocês vão ver que a minha canela está roxa. Agora eu posso estar de calça. Eu posso estar de calça e você não vê minha canela roxa e vir me cumprimentar de pezinho, por causa do corona. E eu vou querer te matar quando você me dá um encostãozinho normal. Por quê? Porque minha canela está roxa. Agora eu não vejo a sua alma, e às vezes a sua alma está doente, e eu te faço uma brincadeira. E você sente aquilo como se fosse uma paulada no seu coração. Agora, se a sua alma também está curada, sarada, equilibrada, você pode fazer como o sábio que releva. Você pode trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de paz, uma palavra de amor. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Salmo 141, 3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Coloca uma guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios, Senhor. Eu creio que essa tem que ser a nossa oração diária. Principalmente na pandemia, com a hiperexposição aos familiares. Se você puder abrir aí, o texto base nosso hoje vai ser o texto base de todo mundo que fala da língua, Tiago, capítulo 3. E eu queria expor um pouquinho dele, trazendo essas realidades. Vão ser muitos versículos, eu vou passar direto de algumas coisas aqui, mas você pode me mandar um WhatsApp depois, eu te mando tudo que eu escrevi aqui, para poder meditar em cada versículo que eu falar aqui durante essa semana, durante esse mês, até o final do ano, mas que o Senhor abençoe a sua vida. Tiago 3, 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mar incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O Senhor nos dá sabedoria, discernimento, para falarmos sobre essas coisas tão importantes para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa conduzir essa nossa conversa aqui, ter misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. É interessante que Tiago, quando ele fala da língua, ele está falando que esse pequeno órgão do corpo humano, ele representa a depravação e a miséria da humanidade. A língua, ela é capaz de mostrar o seu velho homem. A língua, ela é capaz de mostrar tudo que existe dentro de você. E nós vivemos essa divisão, porque o velho homem não morreu. O velho homem está ali acorrentado dentro de você, doido para sair. E tem um problema, que quem tem a chave dessa cadeia, dessas correntes, é você mesmo. E você solta ele a hora que você quiser, ou a hora que você não consegue, você explode, o velho homem vem. Nós só vamos ter o novo homem completamente dominando as nossas vidas no nosso novo corpo. Agora nós vivemos essa luta. A boca é um indicador da condição caída do homem e do seu coração pecaminoso. A boca mostra essas coisas todas. E a primeira coisa que nós vemos aqui em Tiago é a dificuldade de nós controlarmos a nossa língua. Ele fala assim, não sejam muitos de vocês mestres. Sabe o que ele está falando? Eu não vou falar um pouquinho dos mestres aqui, que eu vou perder tempo, porque nós temos muito para falar. Mas ele está falando assim, qual que é a sua motivação para ensinar?
Qual que é? A motivação é por causa do seu ego, porque você quer ser conhecido? Ou a motivação é a glória de Deus? Qual é a sua motivação para abrir a sua boca, meu irmão? Qual que é a minha motivação para abrir a minha boca, para falar com qualquer pessoa, a começar da minha esposa? Qual que é a minha motivação? Porque nós precisamos de vigiar, gente. Porque o que sai da boca é o que está no coração. A sua motivação, às vezes, ela não é totalmente expressa, mas ela está ali. Seu desejo oculto. No verso 2, ele fala uma coisa que, para mim, é muito bom. E que glória a Deus por isso. Ele fala assim, olha, todos tropeçamos de muitas maneiras. Que bom que Tiago, o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, que creu em Jesus, depois que ele ressuscitou. Isso é maravilhoso, porque se o irmão do cara acreditou no cara que ele era Deus, quem sou eu para falar que ele não era? E ele era um grande líder em Jerusalém, com status de apóstolo, não como um apóstolo. Então Tiago, ele fala assim, todos tropeçamos, ele fala assim, eu, Tiago, tropeço no meu falar. Eu, Tiago, vacilo. Eu, Tiago, tropeço em muitas coisas. Mas ele fala assim, cara, como que nós vamos fazer? E ele começa esse lindo texto aqui, cheio de riqueza. Porque, por exemplo, quando eu vou discutir com os outros, eu quero ganhar do outro ou eu quero ganhar o outro? Eu quero ganhar aquela discussão ou eu quero edificar aquela vida? Porque se eu tiver sabedoria, muitas vezes várias coisas não vão ser faladas. A Bíblia fala que o tolo fala o que vem na cabeça. Falar tudo o que você pensa não é sábio. Falar tudo o que você acha, muito menos. Existe a hora certa de falar, a forma certa de falar e a verdade. Eu não estou falando que não existe a verdade, mas a verdade vem em amor. Nós precisamos de pensar o seguinte, isso que eu estou falando está edificando? Na hora que eu vou comentar alguma coisa sobre política no Facebook, que só jovem não deve nem usar Facebook, mas no Instagram, no Twitter, onde você quiser, fazer um vídeo no TikTok. Quando você vai postar essas coisas, quando você vai discutir com um parente seu, no Facebook, nas redes sociais, será que você está fazendo isso da maneira sábia? Será que eu estou fazendo isso da maneira sábia? Será que isso está edificando ou dividindo? Porque Jesus falou, aquele que não ajunta espalha. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque existe uma força nas nossas palavras. Provérbios 10:8. Os sábios de coração aceitam mandamentos. Aceitam. Mas a boca do insensato leva à ruína. Sabe o que a gente pode fazer com a nossa boca? Depreciar o outro. Seu perdedor. Você nunca vai emagrecer. Seu inútil. Porque a gente às vezes fala para o papai e para a mamãe, né? Odeio você. Palavrões, não precisa nem de falar, né? Ou seja, são formas, são palavras afiadas com o propósito de ferir e unicamente o propósito de ferir. Porque se você quisesse edificar a pessoa, você não falaria isso. Eu não falaria isso. Sabe por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio e o velho homem não morreu. A música está errada. Porque se o velho homem tivesse morrido, a sua boca só falava coisa boa, igual a boca de Jesus. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Sabe de onde eu tirei isso? Provérbios 18:19. Às vezes as nossas palavras fecham o coração do outro, e em vez de edificar, criam um muro. E não tem como transpor esse muro, meu irmão. Precisa de muito cuidado, precisa do momento certo, da hora certa. Sabe quando a conversa vira briga? O velho homem já venceu. Quando a conversa vira briga, ele vai falar disso no final aqui do texto. Mas é aquela hora, cara, que só vai ficar uma discussão ali de egos. Só vai ficar uma discussão ali de tolos. Porque briga, gritaria, já dizia Paulo, devem ser extintas do meio cristão. Humilhar o outro. Provérbios 10, 11 e 12. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Você sair falando por aí sem filtro, tudo que você acha e tudo que você pensa sobre o outro, não é de Deus, não é sábio. Imagina se Deus falasse de você tudo o que Ele pensa sobre você a respeito dos seus pecados.
se ele tirasse o filtro da sabedoria, da misericórdia e da grandeza dele. E se ele parasse de te enxergar, quando ele para de te enxergar através de Jesus, você já vai ser fulminado. Agora, se você está em Cristo, por causa de Jesus, você não vai ser fulminado. E nem eu, né? Deixa eu me incluir nessa história aqui. Sabe o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que pensar antes de falar. Será que o que eu estou falando é para eu ganhar ou é para eu humilhar o outro? O que eu estou fazendo, né? Provérbios 16, 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. A maioria das pessoas que são reconhecidas pelo mundo, anota isso, que são reconhecidas pelo mundo ao longo da história como verdadeiros cristãos, seguidores de Cristo, são pessoas de palavras moderadas. Ou pessoas que se levantaram para falar a coisa da forma certa, da hora certa. Martin Luther King. Ele tinha um discurso de verdade, ele tinha um discurso de luta, e nós não devemos abrir mão da verdade, mas ele sabia colocar as coisas. Fala de pessoas piedosas. Isso não quer dizer que o cara era perfeito. Sabe uma coisa feia? Lavar a roupa suja na frente dos outros. Às vezes você tem uma coisa contra o irmão, velho, fala para ele no individual. Não manda recado, não, fala para ele. Nós vamos tratar essa parte de como discutir um com o outro, como tratar as desavenças. O Gerê vai falar disso daqui a algumas semanas. Então não vou entrar nesse assunto muito, mas não é sábio lavar a roupa suja na frente dos outros. Não é sábio lavar a roupa suja na mesa. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de alegria, é o lugar do vinho. Na mesa da sua casa é aquele lugar que você pega e deixa os problemas de lado e vai ter um momento de alegria, de prazer com a sua família, com seus amigos. Na cama também, né, para aqueles que são casados, ou aqueles que dormem com o irmão do lado. Sabe, quarto, cama é lugar de intimidade, não é lugar de quebrar o pau, gente. Não é lugar de lavar roupa suja. Quer lavar roupa suja, o casal, levanta, senta na mesa da sala. Agora, não faça isso no seu leito. Vai discutir com seus pais, alguém vem discutir com você, fala assim, aqui, vamos sair do meu quarto e tal, ou não fecha a porta do quarto, mas saiba, cara, que na sua intimidade ali, naquele lugar, não é lugar de fazer isso. Provérbios 18, 7 a 9. A conversa do tolo é sua desgraça. Os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos que descem até o íntimo do homem. Nós precisamos tomar cuidado, porque algumas palavras de um caluniador é delicioso para você ouvir falar. Só que elas só trazem coisas ruins. Desgraça. A conversa do tolo é desgraça. Um comentarista desse trecho aqui, do versículo 2, que nós estamos ainda, de Tiago, ele escreveu o seguinte: é tão difícil controlar a boca, ela é tão dada a expressar aquilo que é falso, calunioso, cortante, que a pessoa que a mantém sob controle, com certeza, tem a capacidade de dominar outros membros menos indóceis do corpo. E aí Tiago vai entrar aqui no poder da palavra. Verso 3. Quando você coloca freios na boca dos cavalos, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Pensa, gente, um cavalo é muito mais forte que a gente, maior do que a gente. E a gente coloca um freiozinho na boca do bicho, velho, e faz o que a gente quiser dele. Doma o cara, deixa ele... O cara não, né? O animal. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o freio é uma coisa pequena e o cavalo é uma coisa forte e grande. Mas se a gente souber refrear a nossa língua, colocar um freio na nossa língua, nós vamos aprender a colocar um freio em várias outras áreas da nossa vida que precisam ser freadas. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Mais de um jeito brasileiro, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Cuidado, coloca o freio. Então, o primeiro aprendizado prático de Tiago. Coloque o freio. E ele já tinha falado disso no capítulo 1 da carta aqui. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1, 19. O controle da língua demonstra que nós temos um autocontrole da nossa vida. Tiago 1, 26. Se alguém se considera religioso, mas não freia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Sabe o que ele está falando?
Se nós somos aquelas pessoas que falam bobagem, que destroem as pessoas com as nossas falas, o nosso testemunho não tem valor algum. Não vive a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade. Sabe, tem gente que acha que não, eu faço isso fora, mas dentro da minha casa não tem problema, porque eu sou assim. Se você lembrar o significado do casamento, e que o casamento se assemelha ao nosso relacionamento com o Senhor, o casamento é o que pode te tornar mais parecido com Cristo, por causa da hiperexposição um com o outro, por causa do ferro afiando o ferro. A intimidade do lar é onde você deve buscar ser controlado. É o primeiro lugar, onde eu devo. Porque são as pessoas que você vai carregar para a vida inteira. São as pessoas que vão falar se você realmente é o que você é, e não o que você aparenta ser. É na intimidade do lar que nós começamos a medir o nosso coração, a nossa boca, a nossa espiritualidade. Verso 4. Tomem também, por exemplo, os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Olha que interessante isso aqui. Você tem um leme pequeno, que é a língua, que é controlado por um homem, né, que ele fala aqui, o piloto, que pode direcionar um navio inteiro. Gente, sabe o que ele está ensinando para a gente aqui? Que a forma como falamos, e o que falamos, quando falamos, da forma como falamos, pode determinar a direção não só das nossas vidas, mas pode ajudar e atrapalhar todos que estão à nossa volta. Por isso que ele fala assim, mestre, tome cuidado, nem todos queiram ser mestres, porque o que o mestre ensina, as pessoas seguem. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Aqui ele está falando o seguinte, primeiro ele falou de você se domar, agora ele está falando o seguinte, se você não se doma, cara, o ambiente em que você está é afetado. E ele fala uma coisa muito legal, ele fala assim, cara, esse barco, esse navio, ele é impelido de ventos, e se você já navegou, se você já esteve em um barco por algum motivo, você vê que o vento atrapalha muito a navegar. E ele pode mudar o curso, mas ele fala assim, cara, o que determina não é o vento, o que determina é o leme. Olha que louco. Independente do que está acontecendo na sua vida, independente dos problemas, independente do tanto que você está bolado, independente do tanto que você está feliz, independente do que está acontecendo, se você aprender a refrear a sua boca, você vai ser sábio. Agora, se dependendo de como está a maré, a sua boca muda, você tem sido tolo. Os navios são impelidos pelos ventos, mas quem, aqui ó, sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ele já falou que ninguém vai ser perfeito nisso, porque aquele que é perfeito nisso é homem perfeito, se chama Jesus Cristo. Mas nós devemos buscar isso, de todo o coração. Um comentarista sobre essa parte, assim como o freio determina o destino do indivíduo, quando o crente exerce um cuidadoso controle da língua, pode-se presumir que ele também seja capaz de dirigir a sua vida inteira em seu curso apropriado e divinamente cartografado. Ele é um homem perfeito. Mas quando a língua não é refreada, mesmo sendo pequena, também o resto do corpo provavelmente não terá controle e nem disciplina. E ele fecha essa carta na primeira parte aqui do versículo 5, falando assim, olha, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria dessas coisas. Essa expressão se vangloriar ou gloriar-se nas traduções mais antigas, elas normalmente falam de algo negativo, para você não se gloriar em você mesmo e tal, mas aqui é positivo, porque aqui a pessoa que sabe controlar a sua língua, que conhece a importância desse poder que existe no que a gente fala, no que acontece, sabe, ela entende que aquilo vai trazer para ela edificação e para os outros. Isso é o gloriar-se aqui, não que ela vai ficar inchada, sabe por quê? Porque primeiro ela vai entender que ela sozinha não consegue controlar a língua dela. E que quando ela controla a língua dela, quem é edificado é o Senhor, quem é glorificado é o Senhor. Mas é uma coisa para se gloriar. As palavras agradáveis são como um favo de mel. Isso é lindo demais. Provérbios 16, 24. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Palavras agradáveis trazem cura para os ossos. São doces para a alma. E aí Tiago entra aqui nesse poder de destruição da língua. Ele fala assim, olha, na segunda parte do versículo 5. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Nós estamos vivendo uma época de seca, quase não chove. Se você chegar num lugar assim, de uma mata preservada e fizer uma fogueirinha, ou jogar um cigarrinho, uma guimba de cigarro, ou colocar um papel ali, é capaz de você botar fogo na mata inteira.
E isso é muito interessante. Primeiro, porque no Antigo Testamento se comparava a língua da pessoa a um fogo devorador. Está aqui em Provérbios 16, 27, 28, está escrito o seguinte: o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são como um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha afasta bons amigos. É isso que Tiago está falando, ele está trazendo aqui um ensinamento lá de Provérbios. Ele está falando assim, olha, dependendo do comentáriozinho que você faz, dependendo daquela palavra mal colocada, você pode incendiar algo que pode acabar com uma turma inteira, que pode trazer um desequilíbrio para a sua família, que pode trazer muito DR na sua casa, por causa de uma coisa mal colocada. Quem nunca? Quem nunca? Sabe aquela mensagem do WhatsApp no grupo da família? Quando estão falando lá de Bolsonaro e Dilma? Sabe aquela mensagem no grupo do WhatsApp sobre ivermectina, hidroxicloroquina? Sabe? E que está lá naquele grupo e tal. Aí você fala assim, mas isso é fake news e tal. Sabe, eu quero te deixar uma coisa. Toda vez que você for escrever alguma coisa polêmica que pode ferir alguém, primeiro você pede para umas pessoas lerem. Segundo, você dorme. No outro dia você lê a sua mensagem de novo e de novo. Ora, se você achar que deve mandar, você manda. E as perguntas que você deve fazer para você mesmo é: eu quero ganhar o meu ponto ou eu quero edificar a vida das pessoas? Sempre faça essa pergunta. Essa minha resposta aqui é para que eu seja o grandioso ou para que as pessoas sejam edificadas? É a mensagenzinha do grupo do WhatsApp. É aquele comentáriozinho bobo. Sabe, tem que tomar cuidado com gritaria. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Nada que nós fazemos gritando funciona. Essa fagulha que vem com grito, essa fagulha que vem quando o galo doido está ganhando e você vai e acaba falando aquele palavrão, xingando a equipe adversária e o juiz, também não é de Deus, mano. E olha que você está feliz, né? E nem quando você também está perdendo no negócio. Quando você está mal, a gritaria, cara, você pode falar uma coisa mais bonita que existe, gritando, não vai fazer sentido. Porque não é da forma certa. A bênção dada aos gritos de manhã, como maldição é recebida. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha isso. Pois serão chamados filhos de Deus. Quem? Os pacificadores. A gente precisa saber ouvir, e eu fiz uma construção aqui com alguns versículos, eu vou lendo e falando. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O tolo não tem prazer no entendimento, ou seja, na sabedoria em conhecer. Em sim expor seus sentimentos. Provérbios 18, 2. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18, 13. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que venha outro à frente e o questione. Provérbios 18, 17. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 19, 20. Quem fere por amor, mostra lealdade. Por isso que o fruto do Espírito, quando fala que é lealdade é falar a verdade. Por isso que você ser manso não quer dizer que você é frouxo de não falar a verdade. Jesus falava a verdade em amor. Jesus é o encontro da graça com a verdade. Quando a lei se encontrou com a graça na cruz, o nome disso é Jesus. Então, não é só falar a verdade, é falar a verdade com amor, com graça. Nós não sabemos os impactos das nossas palavras na vida dos outros, tanto positivas quanto negativas. Gente, quantas vezes eu falei uma coisa para uma pessoa, que eu nem sei o que eu falei, e a pessoa deve falar assim: João, transformou minha vida aquilo lá que você me falou. E quantas vezes eu falei um negócio no meio de uma coisa que era bênção demais, um comentário, a pessoa ficou assim: o que ele quis dizer com isso? Aí depois, 2 anos depois, a pessoa te procura e fala assim: isso aqui. Não, cara, eu nem lembro que eu falei isso. Na verdade, quem apanha é que lembra. Né? Eu, quando as coisas que eu apanhei dos outros também, eu já falei: velho, você falou isso comigo? Aí a pessoa fala assim: nunca falei isso com você. Nós temos que tomar cuidado, gente, porque o que nós falamos para os outros, as pessoas levam a sério. Às vezes a gente coloca as coisas de uma forma... Eu podia falar assim: nossa, está todo mundo luzeiro aqui. A gente sabe que não está todo mundo aqui. Nenhum culto vai estar. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque um único comentário pode botar fogo num grupo de amigos. Verso 6. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela incendiada pelo inferno.
Olha que interessante, ele fala assim, a língua como um fogo é um mundo de iniquidade. Sabe o que ele está falando? A língua demonstra o sistema mundano caído, depravado, pecaminoso e rebelde. A língua mostra como que o ser humano carece da glória de Deus, como que o ser humano é caído mesmo, como que o nosso coração é ruim. Mateus 15, 11. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Efésios 5, 3 e 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade, nem qualquer espécie de impureza e nem de cobiça. Não se esqueçam, cobiça. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Efésios 5, 3 e 4. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Mateus 15, 18 e 19. Sabe o que ele fala? Ele fala que essas coisas contamina. Ele fala assim, ó, colocada entre membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Sabe o que ele está falando de contaminar? Poluir, sujar, te suja. E o que Tiago ensina nessa carta é como, de forma prática, nós temos a verdadeira religião, que é o quê? Pura e imaculada. Santa. Então ele fala assim, o linguajar sujo, o linguajar mundano, o linguajar errado, ele vai contaminar a nossa vida, a nossa espiritualidade. Mas agora, abandonem todas essas coisas, Colossenses 3, 8 e 9. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do quê? Do velho homem e suas práticas. Ele fala assim, incendeia todo o curso da sua vida. Sabe o que acontece? Existe um potencial de destruição que afeta toda a existência humana na língua do homem. Manda aquele presidente da China lá, da China não, da China, ou da Coreia do Norte, ou o Trump, falar uma bobagemzinha aqui, um pouquinho mais arisca, sobre esses países mais fechados, para você ver se não pode começar uma guerra. Você pode fazer uma guerra na sua casa. Você pode fazer uma guerra na sua igreja, nos seus amigos, eu também. Agora, por outro lado, o falar amável é árvore de vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Provérbios 15, 4 e 5. Cuidado com a faísca, gente. Cuidado com a faísca. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato que para ele. Mentira, os lábios do que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Meu irmão, não vou nem falar de mentira, sinceramente. Arrogância, essa a gente pode falar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a ruína, antecede a honra, ou seja, a soberba precede a ruína. A queda do coração do homem se envaidece, antes da sua queda. Quando você começa a ficar orgulhoso, você pode ter certeza, meu filho, que você vai despencar. Difamação. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, mas quem espalha calúnia é tolo. Provérbios 10, 18. E às vezes a pessoa fala, sabe aquele negócio? Aí você fala assim, sabe aquele negócio, sabe aquele negócio, sabe aquele negócio? E aí vai rodando, e aquela verdade maldita, e, né, quem já brincou de telefone sem fio sabe que nunca passa do terceiro a frase certa. E aí já viu. Você ficou sabendo alguma coisa, te incomoda? Pergunta para a pessoa que falou. Falou do Lino. Falou, Lino, é isso mesmo que você falou? É isso que você quer dizer? Você está com um problema na sua casa, alguém falou alguma coisa para você? Você vai falar assim, cara, eu entendi isso aqui, é isso aqui que você quer falar? Pense nos danos enormes e às vezes irreversíveis que podem ser causados às pessoas por causa de rumores infundados. Quase sempre falsos. Por fim, a tais rumores, pode ser mais difícil do que parar um incêndio numa floresta. Sabe qual é o problema? É a faísca.
Quanto antes eu e você pudermos apagar o fogo enquanto ele está mais baixo, mais sábios nós somos. Mais pacificadores nós somos. Nós precisamos de entender, e principalmente jovens que gostam, principalmente hoje em dia, né, que o pessoal é movido por fazer justiça, por saber a verdade. E é assim, cara, e eu sou assim também, eu gosto de saber o negócio, mas então, vamos tomar cuidado, que às vezes a nossa sede por saber tudo, ou por ter razão, vira uma faísca e vira um problema. E isso não é sábio. E para a gente ir terminando e aterrissando aqui, versos 7 e 8, toda espécie de animais, e aqui ele vai lá para Gênesis, gente, lá para a criação, mandato cultural. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Acho que é Gênesis 1, 26, né? A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ninguém consegue domar. Sabe o que ele está falando? Você vai acabar tropeçando algum dia, mas vamos caminhando. Sabe, a gente tem essa situação de domar tudo que está à nossa volta. E a gente faz isso da forma errada por causa do pecado, né? Então nós já estamos destruindo a natureza, fazendo isso tudo, mas isso é outra conversa. O problema do homem com a criação. Mas, sabe como que a gente vai conseguir melhorar na forma de domar a nossa língua? Só através da graça de Deus em nossas vidas. Primeiro passo que eu e você temos que dar é falar assim, eu não dou conta. Primeiro passo que eu tenho que dar é falar assim, Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de sabedoria. Jesus, transforma minha vida. Jesus, eu não sei o que eu falo. Jesus! Jesus falou assim, aquele que quer sabedoria, pede. Tiago falou isso. Aquele que quer sabedoria, pede, que Deus dá. Está disponível, meu irmão. Pede que Deus dá. Ele fala que é um mal incontrolável, ou seja, sabe o que é esse mal incontrolável? Principalmente por causa de um coração dobre, um coração dividido que nós temos. Esse cheio de veneno mortífero, né, que é aqui, ó, livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando a guerra. Livra-me dessas pessoas. Afiam a língua como a serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Salmo 141, 3. Sabe o que a gente tem que fazer? Se afastar da roda dos escarnecedores. Se você está num grupo que só fala mal dos outros, que só fala das coisas, que não edifica, que só fica... Sabe o que você tem que fazer? Falar assim, exortar, falar e tal, mas sabe o que você tem que fazer? Sair da roda, falar assim, gente, eu não consigo, eu preciso de sair dessa roda, porque eu me torno igual a vocês. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Verso 9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aqui ele começa a falar dessa duplicidade de vida, desse coração dobre, continua falando disso, ou seja, ele fala que o homem que tem mente dividida, sabe, por essa natureza contraditória que a gente tem dentro de nós, né, desse inimigo que existe dentro de nós, impostor, muitas vezes ele fala uma coisa, mas ele não tem foco nessa estabilidade do falar. Ele se torna incontrolável. A gente precisa do fruto do Espírito. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Provérbios 15, 7. Ele está falando assim, como é que você amaldiçoa o outro? Ele volta aqui em Gênesis de novo, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Como que você pode amaldiçoar uma pessoa que é feita à imagem e semelhança de Deus, independente do que ela seja, de onde ela esteja, do que ela tenha feito? Independente dela ser o presidente que você não votou. Teve crente que quando o Bolsonaro pegou corona, desejou a morte do cara, velho. Você não deseja a morte nem do seu cachorro, filho. Você desejar a morte de alguém, irmão, você não entendeu o evangelho. Não estou falando de legítima defesa, não, isso aí nós não vamos nem entrar aqui. Mas, como fazer algo como uma pessoa que é feita à imagem e semelhança de Deus? Contra. Um comentarista sobre esse 10 aqui, que fala assim, ó, da mesma boca procede imensa e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago vê as palavras de uma pessoa como um barômetro de sua espiritualidade. Elas revelam o que vai no coração. Sabe, gente, a nossa fala revela os sinais da nossa alma.
revela os sinais do nosso coração, revela como está a nossa espiritualidade. Revela como você tem sido no seu íntimo com o Senhor, como você tem sido com a sua vida com o Senhor. Isso tudo é demonstrado através das palavras, é isso que Tiago está falando aqui. A pessoa dividida quanto às coisas de Deus em seu coração será dividida e incoerente em suas palavras. Os cristãos que foram transformados pelo Espírito de Deus devem manifestar integridade e pureza de coração através de palavras puras e coerentes. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Não tem como a gente separar o coração da boca, gente. Então nós precisamos de entender que nós precisamos de cuidar primeiro do nosso coração. Precisamos de cuidar primeiro da nossa espiritualidade. O verso 11, acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Isso tudo aqui são exemplos que estavam vivendo ali. Ele está falando assim, cara, a água que jorra da fonte, ela pode ser boa, pode ser ruim, pode ser indiferente, mas ela é coerente com a produção dela. Ela é coerente com aquilo que faz ela jorrar. Não tem como ela ser diferente. E a tragédia está numa língua incoerente. A tragédia reside nessa língua misturada. Verso 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Um coração puro não pode produzir palavras falsas, amargas e nocivas. Que Deus tenha misericórdia da gente. Aquilo que é bom no coração deve produzir coisas boas. Aquilo que é mal no coração deve, inevitavelmente, produzir coisas más. Assim, o coração que não é reto diante de Deus não pode ajudar, mas sim produzir palavras ímpias. Efésios 4, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, e gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Apenas um coração renovado pode produzir palavras puras. Apenas um coração que consegue se manter, se limpando constantemente nas águas do Senhor, nas águas vivas de Deus, se enchendo do Espírito, consegue fazer essas coisas. As palavras puras devem ser produtos de um coração renovado. Isso é interessante porque quem entende o Evangelho, que não existe, a primeira coisa que a gente entende com o Evangelho, que não vai existir uma mudança final agora na conversão. A mudança final é no corpo glorificado. Que você é um pecador safado, sem vergonha, e que você precisa do Senhor. E que eu preciso do Senhor. Que existe um processo de santificação nas nossas vidas. Essa pessoa não se condena e não vive em condenação porque errou. Mas ela olha para o alvo. Ela olha para o Senhor, ela olha para Ele, ela olha para a cruz. Ele consegue viver esse processo com alegria no coração, sabendo que Jesus que produz em nós a vida. É Ele, é somente Ele. Eu preciso entender o Evangelho, que eu sou muito pior do que eu imagino e muito mais amado do que eu consigo entender. Só a pessoa que começa a entender isso, que ela consegue começar a viver essa dualidade nossa em relação à nossa boca, à nossa língua. A cruz me ajuda a entender que todos estão no processo comigo, então eu vou tratar os outros bem e não vou me achar melhor do que os outros. E que eu preciso enxergar todo mundo assim. Gente, é difícil demais você enxergar uma pessoa que você odeia assim. É difícil demais você enxergar uma pessoa que você vê um mau testemunho como aquela pessoa que merece, no sentido assim, do mesmo tanto que eu, o sacrifício da cruz. Ou seja, não merece. A cura encontra-se num arrependimento radical. Uma auto-humilhação diante de Deus. Uma adesão à sabedoria que está no alto. Com seus frutos de paz e de humildade. Isso tudo está escrito em Tiago 4 a 10, 3 a 18. Somente através desta transformação na atitude dos indivíduos cristãos, será possível evitar o falar pecaminoso e trazer cura
para as divisões que existem no meio da igreja. Queria que a gente adorasse o Senhor com mais uma música. Se o Mário puder vir aqui. Que essa música fala, dá-me um coração igual ao teu. Porque a cura está no coração. Guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Eu vou ler aqui o último, Provérbios 4:18, enquanto o pessoal da banda sobe. Gente, olha que lindo isso aqui, na luz de tudo que nós falamos nessa noite. Presta atenção, deixa isso entrar no seu coração. Deixe isso entrar no seu coração. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o ser. Acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então vamos adorar o Senhor, pedir para Ele mudar o nosso coração. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Eu vou orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por teu amor, Pai. Porque o Senhor tem tanta misericórdia de nós, que o Senhor transforma a nossa fala, transforma a nossa boca. Dá-nos sabedoria no falar, Deus. Me dá sabedoria no falar, Deus. Me dá sabedoria, Deus. Quando a mata começa a encher, quando o fogo começa a pegar nas discussões que eu vivo, quando as coisas começam a esquentar, Senhor, que eu tenha a sabedoria de guiar o leme que é a minha língua, Senhor. Quando a fumaça subir, quando eu não conseguir respirar direito, Deus, quando nós não conseguimos respirar direito, quando a fagulha já acendeu, dá-nos sabedoria, Senhor. Tira a gritaria das nossas bocas, Deus. Tira, Senhor, o orgulho. Dá-nos essa bênção, Deus. Dá-nos essa bênção, protege, guarda o nosso coração, que sejamos sábios no falar. Que aprendamos a cada dia, Senhor, a recebermos, a carregarmos a nossa cruz. E vivemos para a edificação dos outros e não para o nosso próprio bem e para a nossa própria vitória, em nome de Jesus. Dá-nos um coração igual ao teu.